chance de título do Flamengo a gente pode trazer aqui, né? É remota. Mas o Flamengo tá ali, tá olhando para cima, falando, olha, eu tô aqui, qualquer coisa, né? É só chamar. Está em quarto lugar na tabela de classificação com 62 pontos, mesmo com o título ali da Copa do Brasil, não desistiu do Campeonato Brasileiro. Prova disso foi ontem também essa partida contra o Cuiabá, muita competitividade. O Flamengo dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, empilhou finalizações, mas não conseguiu balançar as redes. Aí na segunda etapa viu o Cuiabá abrir o placar, mas reagiu com os garotos da base. Guilherme e Matheus Gonçalves balançaram as redes, e uma vantagem para o técnico Filipe Luiz é que ele conhece muito bem esses garotos. Treinou o time sub-17 do Flamengo, a equipe sub-20, então ele sabe o quanto esses meninos podem render, tanto que chamou ali na hora certa. O Guilherme fez a diferença e no finalzinho também o Matheus Gonçalves balançou as redes nessa partida. O Filipe Luiz chega agora nesse Sport Center porque ele disse que nessa reta final não pode ter relaxamento, não. Vai continuar pegando no pé dos jogadores e vai dar ainda mais treinos. O Filipe Luiz, então, agora no Sport Center. Eu falei e transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida, e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Da minha parte, na parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. Tá aí, então, o técnico Filipe Luiz, muitos treinos, então, nessa reta final. O Flamengo não vai tirar o pé do acelerador. O próximo compromisso é contra o Fortaleza e com o retorno de Gabigol. Ficou afastado nos últimos 2 jogos, depois da final ali da Copa do Brasil, em que ele ficou ali bem chateado por ter sido substituído, demonstrou tudo isso no vestiário. Mas o Gabigol volta, o Braz até falou sobre isso ontem ali na zona mista com os jornalistas. Falou até que tinha esperança de alguns ajustes, de repente o Gabigol continuar, mas depois até do que aconteceu, o Gabigol vai seguir o caminho dele, mas está de volta. O Braz até que tomou essa decisão do Gabigol ficar fora desses 2 jogos, inclusive foi ele que comunicou o técnico Filipe Luiz. Mas então é isso, Gabigol volta e o Flamengo vai seguir ali, olhando para cima. Se der alguma brecha, quem sabe tenta beliscar esse título. Lembrando, chance remota, mas o Flamengo segue em quarto lugar na tabela de classificação e já então também classificado para a Libertadores do próximo ano. Nesse momento, tendo esse treinador que é o Filipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim, com uma irregularidade, às vezes, dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa meio muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade. Independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada, a torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro. E eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, Filipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Filipe Luiz nessa vitória. São 2 jogadores que o Filipe Luiz botou no segundo tempo e os 2 jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo. É um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem eu até, conversando comigo mesmo em casa, falei, Filipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo como titular.
Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que o Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista. Que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura, sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você está nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões. Então, obviamente, o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título, e isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, claro, né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve 13. ontem? É muita coisa, gente. É mais que um time titular. E o titular. Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado para ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, para mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for para destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda. Tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional, foi a mesma bola, o mesmo lance e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses dois jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então, assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses dois atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem. Gosto do Everton Araújo. Pulgar fez uma boa partida ontem também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Vene também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo. 13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo para o Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme, Matheus Gonçalves, sobre o treinamento. Ele elogia o treinamento desses dois jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas a gente não acompanha a atividade. Então estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, sobre cultura de treino, né? E a questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas no que ele está sentindo. É o famoso jogo da fronteira, inclusive, né? o estilo de jogo. Esse novo Por treinador. exemplo, o treinador antigo, o Tite, tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema tático. Então. O Felipe Luiz, não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. Mostra ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar e isso já está ficando bem estabelecido. Mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Nação rubro-negra, vocês acham que o Flamengo ainda tem possibilidade de chegar perto do Botafogo e do Palmeiras
e conseguir ultrapassar essas duas equipes. Que reviravolta, o Botafogo aí está agora a 2 pontos atrás do Palmeiras, né? Então, assim, na frente do Palmeiras, perdão, né? O Palmeiras está 2 pontos atrás do Botafogo. Um campeonato que falta 4 rodadas para o término, né? Então, assim, grandes emoções, fortes emoções estão aí para chegar. O Flamengo tem que fazer sua parte, o Flamengo tem que fazer seu papel, quer ganhar, quer vencer, independente se Botafogo ou Palmeiras está vencendo. O Flamengo deu mole, né? Deixou a desejar no jogo do Internacional, né? Do jogo contra o Atlético Mineiro, onde teve um pênalti. Então aí já são 6 jogos. Era pro Flamengo agora estar 1 ponto do Botafogo, tendo grandes possibilidades, né, de título. Então, assim, eu não vou jogar toalha. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Foi o que o Felipe Luiz falou. Independente da situação, o Flamengo tem que vencer, vencer, vencer. Esse é o pensamento que todo rubro-negro tem que ter nesse exato momento. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.